o Ibovespa fechou em queda por mais um dia. Eu chamo então o Marcelo Casagrande, que vai explicar para a gente quais os fatores para esse resultado. Olha, Fernando, basicamente a repercussão dos assuntos ligados aos juros, a super quarta-feira que trouxe informações sobre juros no Brasil e também nos Estados Unidos. Bolsa fechou em queda de 1,72% e o dólar fechou a R$ 5,04, uma queda de 0,32%. Ambos os índices pelo mesmo motivo. Vamos recapitular. Federal Reserve subiu aí em 0,25 a taxa de juros nos Estados Unidos, foi para aquela margem de 4,5 e 4,75. No Brasil, o Copom manteve a taxa Selic em 13,75. Vamos traduzir o que isso significa. Esse tom diferente adotado aí pelas autoridades monetárias, o Banco Central brasileiro um pouco mais firme e o Federal Reserve um pouco mais ameno, fez com que o apetite aí por papéis, o apetite pelos juros, claro, e o risco lá fora ficasse um pouco maior aqui no Brasil. Quer dizer, entrou mais dinheiro aqui no país. Quando entra mais dinheiro, o dólar acaba se valorizando e a moeda internacional, ou seja, o dólar, fica aí desvalorizado e o real valorizado, melhor dizendo. Esses mesmos juros azedaram a Bolsa, que prevê uma desaceleração econômica e ainda sofre também com a desvalorização das commodities. Vamos explicar em relação às commodities o que tem acontecido. Por mais que o mercado chinês tenha retomado num cenário bastante promissor, ainda há uma série de incertezas envolvendo a demanda por commodities. Quer dizer, isso acaba impactando muito o Brasil. Claro, a Ibovespa tem uma série de empresas que comercializam commodities, então o índice acaba sendo impactado. Exemplo disso são as quedas nessa quinta-feira. CSN tombou 7,12% e Petrobras caiu mais uma vez, hoje uma queda de 4,63%. Destaques nessa quinta-feira para companhias aéreas, viu? A Gol subiu 13,12% e a companhia aérea Azul subiu 7,15%. Qual que é a análise do mercado? Que as companhias aéreas que sofreram muito durante a pandemia estão aí um pouco mais resilientes, ou seja, voltando para um cenário pré-pandêmico, apesar das tarifas mais altas, viu? E claro, a gente não pode deixar de falar das Americanas, né? A varejista está sofrendo bastante novamente, teve um período de alta na cotação, mas hoje caiu. Papéis que estão fora do Ibovespa, mas continuam sendo negociados, caíram 18,18%. E tem uma explicação para isso. A varejista anunciou que o rombo nas contas pode ser até 6 bilhões maior do que o projetado inicialmente. O Luciano Teixeira preparou uma reportagem trazendo aí esse novo episódio na longa novela envolvendo a varejista. Vamos ver. Um pente fino nas contas da companhia apontou 6 bilhões e 600 milhões de reais a mais em débitos com credores. O motivo é uma dívida de títulos de crédito emitidos com empresas do mesmo grupo que também estão sob recuperação judicial. A Americanas diz que o valor deve ser desconsiderado por ser empréstimo interno. A informação sobre a diferença de valores foi enviada para a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que acompanha o processo de reestruturação. A crise, uma das mais graves da história do setor, é considerada atípica e impacta na captação de recursos no longo prazo de todo o comércio varejista. Segundo especialistas, a partir de agora, outras companhias da mesma área, inclusive as maiores, terão que comprovar saúde financeira sólida no ambiente em que os bancos estão mais exigentes. O varejo é a epiderme da economia. É o primeiro que sente frio e o primeiro que sente calor. E agora o varejo voltou a sentir frio, né? Então, como o varejo sente frio, ele diminui compras, e essa diminuição de compras afeta a indústria e afeta toda a cadeia de valor da economia. A Americanas afetou a credibilidade da contabilidade do varejo como um todo, principalmente dos grandes varejistas. Nos últimos dias, investidores têm especulado por causa do vai-vem das ações da Americanas. Foi no ambiente de queda das ações de R$ 12,00 para 71 centavos que o banco norte-americano Morgan Stanley aumentou a participação na companhia e agora detém 5,2% do capital total. A atitude coincidiu com a alta dos papéis. Outras empresas do ramo tiveram perdas discretas ou se mantiveram praticamente estáveis. Tudo é muito recente. Nessa etapa é natural que o preço das ações suba ou caia muito em cima dessas especulações. No primeiro momento,
o escândalo gerou um receio, de fato, no mercado de que essa prática pudesse ser algo generalizado, tá? Mas a partir do momento que as semanas foram passando, né, e as auditorias foram acontecendo nessas outras empresas, o mercado foi ficando um pouco mais calmo em relação a essa prática. Para analistas do mercado, a recuperação judicial da Americanas e a possível redução do volume de operações e vendas acaba virando uma oportunidade para que outras companhias do ramo varejista ocupem espaços que podem ficar vagos no setor. Um deles, por exemplo, é a venda de chocolates na Páscoa. Então é muito provável que as grandes empresas de indústria de chocolate queiram escolham, né, novos canais que elas historicamente nunca trabalharam. Como, por exemplo, lojas de eletrônico, loja de roupa, as grandes redes, entendeu, de departamento. É muito provável que você entre nessas lojas e encontre elas abaúadas no teto de ovo de chocolate.